Nesta noite eu gostava de partilhar convosco e falar-vos de que é que mais poderia ser mais um cooperador de Paulo. Desta vez não será uma irmã, mas sim um irmão. Se fosse para seguirmos cotas, teria de falar alternadamente de um homem e de uma mulher, mas de facto Paulo teve mais cooperadores homens do que mulheres. Mas as mulheres também são muito úteis, muito importantes na obra de Deus. Claro que exercem muitas vezes um ministério não tão notável, não tão notório, mas notável muitas vezes. Porque vemos como no exemplo de Timóteo, como a sua mãe e a sua avó não tiveram um ministério notório, ou seja, que se notasse muito, mas tiveram um ministério notável. E por vezes dá-se demasiado foco naquilo que as mulheres não podem fazer. Ah, a mulher não pode fazer isto, a mulher não pode fazer aquilo, mas como é, não é justo, Paulo é machista, e entre tantas outras coisas, parece que a mulher é uma múmia, não pode fazer nada. Há demasiado foco naquilo que a mulher não pode fazer, esquecendo-se que há tanta coisa que a mulher pode fazer. Mas hoje vamos falar de um homem, mas também na passagem que vamos ler também fala de uma mulher, que possivelmente estaria relacionada familiarmente com essa pessoa. Epístola a Filémon. Epístola a Filémon. Epístola a Filémon. Vamos ler os 3 primeiros versículos desta epístola. Poderia falar de Onésimo, mas não é de Onésimo. Também é uma personagem fascinante. Mostra como Deus dá-nos segundas oportunidades e mesmo as pessoas mais indignas, menos merecedoras, podem ser úteis para Deus. E particularmente essas pessoas, porque as pessoas que se acham muito boas, muito dignas, normalmente não podem fazer nada para Deus. Então, Onésimo ficará provavelmente para uma próxima oportunidade. Mas vamos ler então Filémon capítulo 1, capítulo único, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador, e à nossa irmã Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje gostaria de falar de Arquipo. Arquipo. Possivelmente seria filho deste Filémon. Há quem diga que sim. Não é obrigatório que seja. As lições que nós vamos tirar serão válidas mesmo que não seja filho, mas vamos por um pouco imaginar que de facto, como muitos creem, a tradição assim o indica, que Filémon era casado com esta irmã Afia ou Apia, ou Ápia, conforme as versões, e que este Arquipo era filho deles. Arquipo significa, eu falei-vos há algum tempo, pregou aqui o nosso irmão David Gomes, não sei se recordam, há cerca de 2 meses, e nessa altura fui eu apresentar a reunião. E eu disse-lhe que nunca mais me esqueci dele ter falado de uma vez, numa das primeiras vezes que tive o privilégio de ouvir o nosso irmão David Gomes a falar, foi em casa do nosso irmão Palmeiro, num sábado à tarde, numas reuniões que eles faziam, e ele falou sobre Arquipo. Já não me lembro muito bem do que ele falou, lembro-me que ele falou do nome Arquipo estar relacionado com cavalos. E imaginem, um jovem na altura, ele tinha para aí 15 anos e falou de Arquipo com uma vontade que mesmo hoje eu, com mais de 40 anos, não tenho a vontade para falar de Arquipo. Mas, pela graça de Deus, iremos tirar algumas lições, espero que enriquecedoras para cada um de nós. Arquipo significa mestre de cavalos. Arqui significa o maior, ou mestre de, como arquiteto, arquiduque, arqui-inimigo, ou seja, é o maior. E hipo com 2 P's, no grego, significa cavalo, de onde vem hipismo, hipódromo, hipopótamo, entre outras palavras. Arquipo significa então mestre de cavalos. Não sei se na altura que os pais deram este nome a Arquipo, tinham planos para ele. Teriam planos de que ele fosse alguém ligado aos cavalos. Alguém que
fosse cavaleiro ou corresse nas corridas de cavalos, não sabemos. Mas o que é certo é que, se era essa a sua ideia, vemos que de facto não foi isso que aconteceu, porque entretanto Deus entrou nas suas vidas e então o seu foco passou a ser outro, já não passou a ser os cavalos. Mas voltaremos, querendo Deus, mais à frente, a esta questão dos cavalos. Diz aqui nesta passagem que Filémon tinha uma igreja em sua casa. E é muito interessante que, ao ter uma igreja na sua casa, porque as igrejas não eram como são hoje, edifícios à parte, não pertencentes a nenhuma pessoa em particular, mas à comunidade, e onde se reúnem. Mas naquele tempo as pessoas reuniam-se em casas. E muitas vezes às escondidas. Ou seja, não era fácil reunir a igreja em sua casa. Muitas vezes era estar sujeitos à morte constantemente. Mas era um grande privilégio. Ou seja, este Arquipo, se era filho de facto de Filémon e de Áfia, teve este privilégio de crescer não só num lar cristão, que nós sabemos que é um dos maiores privilégios que alguém pode ter. Porque, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, desde a tua meninice conhece as sagradas letras que te podem tornar sábio para a salvação. Lemos isso em 2 Timóteo 3,15. É um grande privilégio. Mas imaginem o que é ver os seus pais a abrirem a sua casa, a abdicarem da sua comodidade para receber ali os outros crentes. Para além da questão do perigo, mesmo que não houvesse o perigo. Quem já teve ou tem por hábito receber crentes em casa, sabe que priva, principalmente se for sistemático, se for todas as semanas, priva de sair, priva de outros planos. Portanto, este Arquipo teve o privilégio de perceber como os seus pais, partindo do princípio que eram os pais, abdicaram do seu conforto pessoal, até da sua segurança, para bem da obra. Ou seja, gastaram-se em prol dos outros. Isso é um grande legado que nós podemos deixar aos nossos filhos. É o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos, é o conhecimento da palavra de Deus e o eles verem como a palavra de Deus, a comunhão com os crentes, é de facto importante para nós. Porque se a ideia que nós passamos para os nossos filhos é de que a vida cristã é enfadonha, é uma obrigação, é tudo muito lindo quando estamos na igreja, mas quando estamos em nossas casas funciona tudo ao contrário. Isso é um legado péssimo que deixamos aos nossos filhos. E provavelmente eles não vão ter interesse nenhum nas coisas de Deus, não vão ter interesse nenhum naquilo que os pais dizem que é importante para eles, mas que na verdade a prática diz que não é. E eu entristeço-me muito, e eu espero não cair nesse erro de privilegiar outras coisas em detrimento da obra de Deus, em detrimento de estar com os crentes, em detrimento do estudo da palavra de Deus, em detrimento da vida cristã. É uma tragédia ver, e nós vemos, todos nós conhecemos muitos casos, e espero que não seja o caso de nenhum de vocês que me está a ouvir, de dizermos que a vida cristã é importante, mas depois, na prática, tudo é mais importante do que a vida cristã. Arquipo teve este privilégio de ver o exemplo extraordinário dos seus pais, que privilegiaram os crentes, privilegiaram a obra de Deus, privilegiaram proporcionar um lugar onde os outros crentes se pudessem reunir. Abdicando do seu conforto, abdicando do seu bem-estar, abdicando até da sua segurança. Um grande privilégio. Nós lemos aqui também nesta passagem, ainda antes de ir à outra passagem, que provavelmente é mais conhecida, sobre Arquipo. Paulo diz que é nosso camarada.
nosso camarada. Camarada é uma palavra que, por uso, acabou por ser uma palavra que nós até, por vezes, até podemos ter algumas reticências em usar, porque é o nome que os comunistas chamam uns aos outros, né? Os camaradas, mas é uma palavra bíblica. E há só uma outra pessoa a quem Paulo chama de camarada. Eu já falei dele. Por acaso no original aparece camarada, mas aqui não aparece. Mas fala dele de Epafrodito. Ele fala de Epafrodito como sendo seu camarada. O companheiro nos combates. A palavra companheiro nos combates é camarada. Ou seja, Arquipo não sabemos como nem quando, mas também foi um camarada de Paulo. Ou seja, esteve na luta com Paulo. Não era apenas de estar numa igreja sossegadinho, mas provavelmente também terá estado em tempos a cooperar com Paulo de uma forma mais direta. Daí Paulo chamar-lhe nosso camarada. Mas há uma outra passagem que fala dele, que é em Colossenses 4, 17. Nós lemos sobre este mesmo Arquipo. Para aqueles que não sabem, as epístolas a Filémon e aos Colossenses terão sido escritas na mesma altura. E Filémon seria de Colossos. E possivelmente este Arquipo morava em Colossos. Há também quem diga que poderia ser de Laodiceia, mas já era tudo ali muito perto. Havia estas duas cidades, Colossos e Laodiceia, eram muito próximas, e também de Hierápolis. Eram 3 cidades ali muito próximas umas das outras. E nós lemos, e como eu já vos falei em tempos de Epáfras, Epáfras era possivelmente o pastor, o líder, o servo, o ministro nesta igreja em Colossos. E ele foi, eu contei-vos isso na altura, que Epáfras foi ter com Paulo para lhe contar de alguns dos problemas que se passavam ali em Colossos. E possivelmente terá, entre outras situações bem complicadas que se estavam a passar em Colossos, e que os nossos irmãos em Quinta de Conde, nos últimos 5 anos quase, têm falado largamente sobre os problemas do gnosticismo, das doutrinas que estavam que estavam a entrar na igreja em Colossos e a minar o trabalho da obra de Deus. Epáfras foi contar-lhe isso, foi pedir-lhe ajuda. E provavelmente também falou desta situação de Arquipo. Havia aqui um problema com o ministério de Arquipo. Lemos assim em Colossenses 4, 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Antes que me esqueça, não vai ser esta a parte mais importante do que eu irei falar agora nos restantes minutos. Mas reparem como Paulo não diz diretamente a Arquipo. Paulo, apesar de perceber que é importante aquilo que vamos ver, de Arquipo atentar para o seu ministério, e de a igreja dizer a Arquipo para atentar para o seu ministério, porque possivelmente o problema não seria só de Arquipo, seria talvez da igreja, os problemas normalmente raramente são de uma só pessoa. Quando nós temos problemas uns com os outros, o problema é só outra pessoa. O problema não sou eu, o problema é só outra pessoa. Mas possivelmente aqui nesta situação do ministério de Arquipo, que estava a causar algum desconforto a Epáfras, não sabemos qual era o ministério dele, e isso também vamos ver. Mas o problema que estava a acontecer preocupava Epáfras. Mas Paulo reparem que Paulo não diz, apesar de ele ser o apóstolo dos gentios e ser aquele que transmitiu a mensagem ali aos colossenses, não diretamente, mas através de Epáfras, e os colossenses deverem muito espiritualmente a Paulo não diz: olha, Arquipo, atenta para o teu ministério. Ele tem o cuidado de dizer à igreja para eles tomarem essa atitude. Ou seja, Paulo não vai ali querer passar por cima da autoridade da igreja. Isso também é uma lição para nós de
não devemos usurpar a autoridade que há em cada igreja local. Paulo teve esse cuidado de dizer a Arquipo. Disse à igreja para dizer a Arquipo. Então, o que é que Paulo diz? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Não, sinceramente, há aqui muita coisa que a gente não sabe, mas por um lado, até é bom que a gente não saiba. Porque assim podemos pensar de uma forma mais ampla. Que ministério seria este? Porque cada um de nós deve atentar para estas palavras. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Porque o ministério não é só aquilo que eu estou a fazer agora. Que é durante alguns minutos expor-vos algo acerca da palavra de Deus que estive a estudar durante alguns dias. Isso é um ministério importante. Tem o seu lugar. Mas não é o único. E ai de nós se as igrejas se tornam num espaço em que o único ministério é expor a palavra. Coitadinhos de nós. É importante. Atenção, não estou a desvalorizar. E como sabem, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Gosto muito de expor a palavra de Deus. Acho que gosto mais de expor do que os meus irmãos de me ouvir, mas eu gosto muito. Mas não é a única coisa. Não é o único ministério. E nós pensamos que é o único ministério. Mas, por vezes, a forma como as igrejas funcionam, a igreja é só. Há uma reunião, agora vou caricaturar um bocado a coisa, há uma reunião ao domingo de manhã, convida-se um pregador, ele vem, canta-se uns hinos, umas orações, faz-se a ceia do Senhor, o pregador prega, vai-se embora, fecha-se a porta e depois pode haver um culto a meio da semana também. E depois mais ninguém que se conhece, não se faz mais nada na igreja. É só isto mesmo. Coitadinhos de nós se a igreja só funciona 2 horas por semana. Ou 3. Estamos muito mal. Portanto, o ministério não terá de ser... Possivelmente seria o ministério da palavra. Possivelmente Arquipo estaria desanimado por alguma razão. Estaria, se calhar, à espera que o Epáfras fizesse tudo. Ou estaria à espera de... Poderia estar a pensar... Então, a igreja reúne-se em minha casa e não sou eu o maior. Não sou eu o mestre, já que sou mestre dos cavalos. Podia ser o mestre da palavra de Deus. Mas tem aqui o Epáfras que ele é que lidera as coisas aqui na igreja, que é a minha casa. A casa dos meus pais. Não sabemos, sinceramente, se seria isso. Mas o que é certo é que não sabemos qual é o ministério de Epáfras, de Arquipo, se era o da palavra ou se era qualquer outro. Mas qualquer um de nós pode, passa a expressão, enfiar a carapuça. Pode ser o meu ministério. Eu tenho de atentar para o ministério que recebi no Senhor. Porque há vários ministérios. E como nós podemos ver isso em Romanos 12, depois do apóstolo Paulo falar de não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento, ele diz mais à frente, no versículo 4, Romanos 12, 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, sendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Ou seja, há muitas áreas onde nós podemos trabalhar. E cada um de nós deve atentar para o ministério que recebemos do Senhor para que o cumpramos. Paulo diz, atenta, dá atenção, dedica-te. Ele aqui diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Paulo também diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4, ele diz assim, 4:13, persiste em ler, exortar e ensinar até o que vá. Não desprezes o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia com a posição das mãos. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Vocês têm de haver dedicação, dar atenção. Porque o que é que poderia estar a acontecer? Possivelmente, Arquipo estaria, pode haver aqui várias razões, mas possivelmente poderia estar dedicado a outras coisas. A negligenciar o seu trabalho. Estar a dedicar-se a outras coisas. E atenção, é importante nós também dedicar-nos ao nosso ganha-pão. Não vamos dedicar apenas e só à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus e negligenciar todo o resto. Até a nossa família. Cuidado com isso. Mas pode acontecer de cada um de nós estar a dedicar demasiado tempo, demasiada energia, demasiado dinheiro, tempo e capacidades, como eu costumo dizer, estamos a dedicar demasiado disso a coisas que vão perecer daqui a alguns anos. Daqui a 60 anos, eu não vou estar aqui. A não ser que a medicina evolua muito, mas não conto estar aqui daqui a 60 anos. E aquilo que eu estou a dedicar, o meu tempo, as minhas capacidades, o meu dinheiro, é principalmente a coisas que vão ficar aqui daqui a pouco tempo. Vou ter de abrir mão delas daqui a pouco tempo. Possivelmente Arquipo poderia estar a embrenhar-se nas coisas deste mundo. A dedicar-se às coisas deste mundo. Poderá ter voltado para os cavalos, por assim dizer. Ao mestre dos cavalos, ou mestre de outras coisas quaisquer. E estava a negligenciar o seu ministério. Com prejuízo para ele, porque o apóstolo diz aqui a Timóteo, fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Não é necessariamente a salvação da alma, mas te salvarás de situações difíceis, de tristezas, de amarguras. Mas quando nós abdicamos, deixamos a obra de Deus para segundo plano, nós sofremos, nós perdemos. E os outros também perdem. E o que é que acontece? Vai acontecer que, na melhor das hipóteses, aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos, vão ser outros a fazer. Se negligenciarmos o ministério que recebemos no Senhor, na melhor das hipóteses, vão ser outros a fazer. Na pior das hipóteses, ninguém o faz. Na pior das hipóteses, pode ser que ninguém o faça. Como diz aquele cântico, e o trabalho há trabalho pronto para ti, cristão, a dada altura diz, e o trabalho que Deus tem para ti, como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar. Conhecem certamente esse cântico. Ou seja, se nós negligenciarmos o ministério, perdemos e os outros perdem. E pode ser que estejamos a sobrecarregar outros, ou até a obra deixe de se fazer. E aqui não posso deixar de falar do apóstolo Paulo, que quando era tão difícil, estava numa situação tão complicada, tão apertada, tão desanimada, direi até, naquela altura em que Paulo tanto precisava, eu já vos falei dele em setembro, do Demas, que o deixou. O Demas me desamparou. Na altura em que Paulo mais precisava, Demas o desamparou. E o que Demas poderia fazer, se calhar foi feito por outros. Ou se calhar deixou. Se calhar acabou por não ser feito. Porque era preciso enviar alguém para ir àquela igreja, para tentar ver como é que estavam as coisas, para confirmá-los na fé, para pôr em ordem as coisas que restavam, como Paulo disse a Tito para fazer. Por vezes era preciso enviar alguém para pôr as coisas em ordem. Para dizer, olha, a palavra de Deus diz isto, Paulo disse nesta epístola isto. É preciso alguém. E Demas, na altura em que Paulo mais precisava, que tão poucos tinha, todos estavam na Ásia, tinham abandonado. E o Demas foi tratado da sua vidinha.
Isto já está mesmo por um fio, está quase a acabar, não vou apostar no cavalo errado, para citar cavalos uma vez mais. E se calhar o Arquipo também estava um pouco desanimado e a dedicar-se a outras coisas. Eu há uns tempos, falando com alguém, eu acho que já contei isso, essa história. Há uns tempos alguém falava comigo, o descrente que está casado com uma crente. E eu dou-me bem com ele e ele dá explicações de matemática também. E ele diz, o Daniel podia fazer até mais dinheiro a dar as explicações, não sei o quê. E eu digo, olha, eu também é para aproveitar, para mostrar o quão importante a palavra de Deus deve ser para mim. Disse, olha, o que eu preciso mais é de me dedicar mais a estudar a palavra. Porque o dinheiro é mais uns euros, menos uns euros. Ainda por cima ele é pouco pelas explicações. Portanto, mais vale dedicar-me à palavra de Deus. E Arquipo, possivelmente, por várias razões, estaria desanimado. E estaria a dar lugar a outras coisas. Mas aí também é importante que a igreja esteja atenta e que a igreja valorize o trabalho das pessoas. Valorize o ministério. Não é elogiar, não é como nós fazemos aqui, que não fazíamos nas reuniões presenciais, mas aqui nas reuniões online, muitas vezes dizemos muito obrigado pela mensagem, gostámos muito. Isso anima, é um reconhecimento que é apreciado, mas é importante que haja reconhecimento por parte dos outros crentes por aquilo que nós fazemos. Porque senão podemos cair no desânimo. E se calhar Paulo aqui também está a dar entre aspas, puxão de orelhas à igreja, a dizer Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Se calhar também a própria igreja estava a negligenciar o valorizar o ministério de Arquipo. E Arquipo poderá ter pensado, olha, ninguém me valoriza aqui, olha, vou voltar para os cavalos. Os cavalos parecem ser mais interessantes do que as pessoas. Mas, meus irmãos, os cavalos podem ser muito interessantes, mas se queremos investir em algo nesta vida, investamos nas pessoas. Foi pelas pessoas que o Senhor Jesus Cristo morreu. E para os salvar. E nós devemos apostar nisso. No ministério, em servir as pessoas. Então Paulo dizia, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. O ministério de Paulo, de Arquipo, vinha de Deus. E era importante que Arquipo percebesse que o ministério vinha de Deus, recebeste no Senhor, e que teria de dar contas a Deus pelo seu ministério. E que aquele que deu o ministério também irá estar com ele no ministério. Irá capacitar, irá ajudar. E é muito importante também que percebamos que o ministério não é tanto algo que nós fazemos para Deus. O ministério, seja qual ele for, como vimos, há muitos ministérios. Não é tanto algo que nós fazemos para Deus, mas algo que Deus faz em nós, primeiramente em nós, e depois através de nós. É muito importante que nós percebamos isso. E Paulo diz, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras. Paulo exortava Arquipo a dar o seu melhor. Dar o seu melhor no seu ministério. A servir da forma, e agora espero que me entendam, mais profissional possível. Apesar de nós não sermos remunerados, mas como se fôssemos remunerados. Porque há aqui um grande risco, irmãos. Olha, ninguém me paga para fazer isto. Por isso, conhecem a expressão para quem é bacalhau basta. Não pode ser assim. Ai de nós, se nos empenhamos na obra de Deus, menos do que
nos empenhamos na obra de Deus menos do que faríamos nos nossos afazeres profissionais. Ai de nós. E eu lembro-me agora de uma passagem, porque eu ia citar uma passagem deste capítulo de Malaquias. Malaquias, em tempos dei um estudo sobre Malaquias e lembro-me agora de uma passagem. Ia citar uma outra, mas vou citar também esta. Malaquias critica, censura fortemente os seus contemporâneos. Porque ele dizia assim a dada altura. Porque, Malaquias 1,8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. Ou seja, tal história, para quem é bacalhau basta, não é? Ou seja, podiam pensar assim, isto é para morrer e é. Ninguém vai notar. Se eu trouxer um animal cego, é para morrer e é para queimar e o cheiro do animal é o mesmo, quer seja cego, coxo ou o que for. Portanto, serve. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Ou ao teu patrão, neste caso, ao patrão. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Cuidado com dar a Deus bens de segunda qualidade em relação àquilo que daríamos aos nossos patrões. Ai de nós. Paulo exortava a igreja a exortar Arquipo para exercer o seu ministério fazendo o seu trabalho com excelência. De forma a honrar o Senhor. Tudo quanto fazeis, fazei-o em nome do Senhor, não é? Fazei-o como para o Senhor. E neste caso é mesmo para o Senhor. Paulo exortava também despertasse o dom que há nele. Desperta o dom que há em ti. Não faças, não entres na rotina. Fazer isto por obrigação. Fazer isto por rotina apenas. Ai de nós se nós entramos num ciclo em que fazemos isto por rotina. E é fácil entrarmos. Se não colocarmos todo o nosso coração naquilo que estamos a fazer, é fácil entrarmos na rotina. Ainda nesta passagem de Malaquias, a dada altura, o profeta Malaquias critica os seus contemporâneos, dizendo: vós dizeis, ei, que canseira! Ou seja, que canseira, que seca fazer isto. Isto é apenas uma obrigação, algo enfadonho, algo que não me dá prazer nenhum. Ai de nós, o nosso ministério, se é assim que encaramos o nosso ministério. E para terminar, um último pensamento. A palavra que Paulo usa aqui, para que o cumpras. A palavra é interessante que ele termina a epístola, praticamente termina a epístola, da mesma forma que falou ao longo de toda a epístola. Porque a epístola fala da plenitude de Cristo. Não é? Se nós formos a ver, é um termo que está presente em todas as páginas desta epístola. Em Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele abundasse. Nele habitasse. E depois em Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele. Que é a cabeça de todo principado e potestade. E depois, aqui nesta passagem, parecendo que não, é a mesma a expressão que é usada nestas duas passagens, plenitude, e estáis perfeitos, a palavra é da família de plero. Penso que é de onde vem a nossa palavra pleno. Plero é completar. Estás completos.
Quando diz estáis perfeitos neles, é estáis completos. E aqui esta palavra cumprir é a mesma. Ou seja, o mesmo Deus que foi de quem foi o do agrado do Pai, que toda a plenitude habitasse no Senhor Jesus Cristo, e o mesmo Deus que nos fez perfeitos nele, é o mesmo Deus que quer agora que nós cumpramos o nosso ministério. Ou seja, Ele não nos deixa sem recursos. Não nos manda para uma obra sem que nós sejamos capazes de levar a cabo. O mesmo que Deus que nos dá o ministério, também nos capacita. E o meu desejo é que cada um de nós pense, dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, cada um de nós pense, se ponha no lugar de Arquipo. Nós não sabemos quem era, não sabemos ao certo quem era Arquipo, não sabemos qual é o ministério dele, agora devemos pensar, porventura serei eu, Senhor? Serei eu que preciso de ouvir esta mensagem? O que é que há que trabalho aqui